Estamos em São Pedro de Moel, um lugar com um encanto muito próprio e que é casa para Catarina Sarmento e Castro. Doutorada, mestre e licenciada em Direito, é professora universitária e tem um percurso marcante na vida política. Foi juíza conselheira do Tribunal Constitucional, secretária de Estado e ministra da Justiça. Mais do que cargos, hoje queremos conhecer a Catarina, a cidadã que vive ligada a este lugar e a pessoa por trás de um percurso fascinante. Olá! Olá, bom dia! É um gosto estarmos aqui, em São Pedro de Moel, Exatamente. Que é a minha casa. Exatamente. Não é só um lugar bonito, é a sua casa. O que é que este lugar representa para si? São Pedro de Moel acho que está sempre no imaginário de todas as pessoas que vivem no município da Marinha Grande, porque foi sempre muito preservado e, portanto, resistiu às invasões do Botão e conseguiu conservar sempre esse charme. E por isso penso que está sempre no imaginário e no coração das pessoas que vivem na Marinha Grande, enfim, aqui enquanto município. Eu escolhi viver aqui há muitos anos e vivi aqui, enfim, a minha casa desde sempre, inclusivamente enquanto estive a exercer funções e, enfim, tive que trabalhar em Lisboa. Mas o meu seio familiar, o meu núcleo familiar, a minha família esteve sempre aqui e eu estive sempre aqui também aos fins de semana. Foi aqui que estudei, na Marinha Grande, e, portanto, todos os estudantes e jovens da Marinha Grande apanharam a caminhoneta e então apenas da rodoviária para vir para aqui e para a praia ou de bicicleta. E esta terra ficou sempre no meu coração por se ligar às minhas memórias de infância, onde fiz praia com os meus pais e depois adolescente, e quando tive que escolher um sítio para viver, escolhi o sítio que é o sítio do meu coração e foi aqui que permaneci e que tenho estado sempre e que tenciono continuar. E como é que é viver aqui? Sente que um ritmo mais calmo ajuda a equilibrar a vida? São Pedro de Moel, sobretudo no inverno, para algumas pessoas é demasiado calmo. Para quem tem uma vida agitada, chegar a casa e encontrar um refúgio de grande calma é uma mais-valia e foi essa também a razão. E também, enfim, pode ser um contrassenso agora no verão, mas também o fresco de São Pedro de Moel durante o verão. Quem, como eu, trabalhou, antes de ir para Lisboa, assumir funções governativas ou no Tribunal Constitucional, quem, como eu, trabalhou sempre na Universidade de Coimbra, sabe que Coimbra é muito quente no verão. E quem estudou na Universidade de Coimbra é muito quente no verão. E, portanto, passar um dia a dar aulas a partir enfim, na altura de maio, ou a fazer exames, designadamente orais, aos alunos, durante um dia de julho, sabe que chegar a São Pedro de Moel e encontrar o nevoeiro, que aliás hoje temos, é de facto um bálsamo naquele calor de Coimbra e, portanto, foi um bom complemento trabalhar em Coimbra e ter uma temperatura muito alta no verão e chegar aqui e encontrar não apenas a calma, mas o fresco de São Pedro de Moel. Penso que foi nessa altura, quando comecei a fazer as minhas primeiras orais aos alunos e a passar o verão em Coimbra, acho que foi aí que eu percebi como era bom chegar ao fresco de São Pedro de Moel no verão, coisa que a maior parte das pessoas não compreende porque procura sobretudo é o sol, naturalmente. Vamos agora recuar um bocadinho no tempo. Sempre soube que queria seguir Direito ou houve algumas dúvidas pelo caminho? Não, eu apesar de ser filha de advogado, eu soube que queria ir para Direito, mas que não queria ser advogada. Enfim, costumo contar esta petite histoire, esta pequena história. O meu pai, quando eu me licenciei, disse-me: vens aqui para o meu escritório e eu dou-te o dobro daquilo que te paguem na faculdade para tu vires aqui trabalhar. E eu disse: sucede que eu não quero vir para aqui, eu quero mesmo ser professora universitária, eu gosto do estudo do direito, eu gosto da investigação do direito e sempre achei que através do direito eu conseguia mudar a vida das pessoas. Porque todas as profissões ligadas ao direito tocam a vida das pessoas, um advogado nas suas funções, um solicitador, um magistrado, mas ao ensinar o direito nós tocamos a vida daqueles
que vão, no fundo, resolver os problemas das vidas das pessoas, e isso sempre me fascinou, sempre quis estudar e ensinar o direito, sempre achei que através do direito se me abriam outras portas, e assim foi. Eu era boa aluna, fui na escola e fui na universidade, e o facto de estar em direito, de facto, permitiu-me fazer outras coisas que possivelmente não teria conseguido fazer se não tivesse ido para direito. Se foi a única coisa que eu desejei fazer, os meus professores sabem que aqui na escola, agora Calazans, Duarte, os professores sabem que eu gostava muito de escrever. E gostava de escrever poesia, designadamente, e portanto houve uma fase em que eu achava que aquilo que eu ia ser era dedicar-me aos livros, mas do ponto de vista literário. Mas depois percebi que podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, estudar direito, ser uma profissional de direito e escrever, se assim fosse o meu desejo. Acabei a escrever livros de direito e não propriamente livros, enfim, de literatura, e devo confessar que isso me faz muito feliz. Já deu para perceber que a Catarina tem um percurso notável, mas agora queremos olhar para o lado mais humano das suas experiências. O que é que a apaixonou no ensino universitário? Foi de facto, por um lado, eu gosto de contactar com as pessoas e gosto de transmitir aquilo que sei. Em direito fazemos muitas orais, ou para passar ou para subir de nota, felizmente no meu caso era para subir de nota, mas eu fazia oral ao mesmo tempo que muitos alunos que iam para passar, e eu sempre tive o gosto de ajudar aqueles que precisavam de facto dos conhecimentos, e portanto percebi logo ali à porta das orais, em que estamos todos, enfim, a enfrentar o professor que a seguir nos vai questionar, e eu percebi ali que gostava de transmitir aquilo que sabia e que gostava de ensinar, e percebi também que as pessoas conseguiam compreender aquilo que eu transmitia. Enfim, também sou filha e neta de professoras, e portanto sempre convivi com esta realidade, apesar de outro nível. A minha avó era professora primária e a minha tia também, a minha mãe professora do ensino secundário, mas via também o gosto que tinham, e senti isso mesmo, senti que tinha essa capacidade ligada à área jurídica. Portanto, eu gosto de resolver problemas jurídicos e gosto de transmitir aquilo que sei, e foi isso fundamentalmente que me determinou. Depois, ao contrário daquilo que as pessoas muitas vezes pensam, um professor de direito não é apenas uma pessoa que transmite conhecimentos de direito, é uma pessoa que também estuda e que também faz investigação jurídica. Portanto, nós estudamos para ensinar, não ensinamos sempre as mesmas coisas. Neste momento eu estou a ensinar sobretudo direito digital. A mim ninguém me ensinou direito digital porque pura e simplesmente não era uma realidade que existisse, portanto o direito teve que correr atrás da realidade para se adaptar a isso mesmo. E é isso que é fascinante também em ensinar, é aprendermos para podermos transmitir. E o direito digital, o direito à inteligência artificial é um desses casos. Nós estamos sempre a aprender para podermos transmitir e ensinar. Ensinar as regras de convivência, que no fundo o direito é isso, é um conjunto de regras de convivência, e nós ensinamos, nós, professores de direito, estudamos, ensinamos as regras de direito e ao mesmo tempo também, de alguma forma, influenciamos, digamos assim, os decisores políticos com aquilo que fomos estudando e com aquilo que sabemos. No fundo, muitas das decisões políticas são tomadas a partir dos estudos que pessoas de direito fizeram nesta ou naquela área, sugerindo esta ou aquela solução que depois acaba por ser adaptada. O que é que se sente quando entra no Tribunal Constitucional como juíza conselheira? Sente-se uma grande responsabilidade. Eu, quando entrei para o Tribunal Constitucional, eu já era professora de Direito Constitucional, e por isso eu disse que foi o estudo do direito e o facto de ser boa aluna em direito e ter tido a possibilidade de ser professora de direito, isso abriu-me de facto portas, e portanto eu incentivo sempre todos aqueles que acham que se calhar não vale a pena ser bom aluno, nós esforçamos-nos pelos mínimos, vale muito a pena nós esforçarmos para sermos bons naquilo que estamos a estudar, compensa sempre, e
do ponto de vista da responsabilidade, foi sobretudo esse o sentimento, isto é, eu tive, Direito Constitucional é uma disciplina que se tem no primeiro ano, logo quando se entra em Direito, e foi a disciplina de que eu mais gostei, e recordo-me no primeiro ano de ter lido Acórdãos do Tribunal Constitucional do professor Vital Moreira, e de ter ficado fascinada e de ter ficado sempre apaixonada por essa área do Direito. E foi sempre a ela que me dediquei. Aliás, a minha tese de mestrado é Direito Administrativo e Direito Constitucional, a minha tese de doutoramento Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito, enfim, da digitalização, Direito às novas tecnologias, porque foi sempre uma área que me fascinou e, portanto, chegar ao Tribunal Constitucional, apesar de todo o background, digamos assim, como professora, é uma grande responsabilidade, porque é um novo desafio, é uma nova tarefa. O Tribunal Constitucional é composto metade por juízes, metade por jurisconsultos, por cultores do direito, por professores do direito, e portanto é uma grande responsabilidade, porque se chega ali a uma espécie de Olimpo, onde estão, digamos, aqueles que nós nos habituamos, também enquanto professores, a admirar, e é uma grande responsabilidade também, não apenas do ponto de vista do jurídico, digamos assim, do culto do direito, mas sobretudo porque a partir dali não há volta a dar, nós impactamos a vida das pessoas, nós temos bem noção de que as nossas decisões mudam a vida das pessoas, e isso foi bem visível durante o período da Troika. Eu era juíza do Tribunal Constitucional durante o período da Troika, e as nossas decisões impediram, por exemplo, os cortes de pensões aos reformados. As nossas posições foram determinantes para impedir, digamos assim, os avanços do governo durante a altura da Troika, que era um governo do PSD e que tinha, no fundo, um quadro muito estrito de atuação, e foi o Tribunal Constitucional, digamos assim, que resolveu muitos dos problemas sociais que estavam a ser criados por causa de legislação, porque soube, no fundo, estar à altura das suas responsabilidades e limitar algumas das decisões penalizadoras para os portugueses que estavam a ser tomadas, e eu orgulho-me muito de ter feito parte do Tribunal nessa altura, naquele momento em que as decisões da Troika impactavam a vida dos portugueses e impunham muitos sacrifícios. Isso permitiu-me, no fundo, no concreto, ver a vida das pessoas a mudar, não só em todas as decisões do Tribunal Constitucional, mas de modo muito particular essas, e acho que isso deu uma grande visibilidade na altura ao Tribunal Constitucional, pela positiva, porque se percebeu que estava ali uma instituição que, através do controlo da Constituição, no fundo da legislação, e de saber se violava ou não a Constituição, conseguia ter um reflexo concreto na vida das pessoas, e portanto chega-se ao Tribunal Constitucional com uma grande responsabilidade, porque vemos de facto ao longo do mandato a diferença na vida das pessoas, e o exemplo do período da Troika é paradigmático, porque foi o Tribunal Constitucional que parou muitas das decisões, e algumas das decisões foram tomadas por maiorias apertadas, e portanto vê-se que foi de facto, não foi fácil no próprio Tribunal Constitucional tomar aquelas decisões, enfim, porque temos que, no fundo, encontrar ali, são decisões coletivas, apesar de que há votos de vencido, e muitas vezes eu também votei vencida, porque entendia que devíamos, digamos assim, ir mais além nas proibições que devíamos impor, digamos assim, aquelas que eram as decisões muito limitadoras da vida dos portugueses, impostas pela legislação de um governo de direita, e portanto tudo isso, digamos assim, mostra bem a responsabilidade que é assumir funções num tribunal, e desde logo num tribunal que é um tribunal superior como o Tribunal Constitucional. Falou muito nas responsabilidades que teve enquanto juíza conselheira. Como é que lidava com a responsabilidade de tomar decisões tão importantes? Estudando,
No Tribunal Constitucional nós continuamos a estudar muito, porque não é apenas o estudo da Constituição que ali está em causa, é também toda uma outra legislação muito variada. No Tribunal Constitucional tomam-se decisões em matéria penal, em matéria de família, que têm impacto no património das pessoas e, portanto, continuamos a estudar sempre muito portanto, estudando, no fundo, e tendo a humildade de perceber que aquelas decisões não eram apenas um mero exercício de direito, um mero exercício jurídico, eram decisões com impacto muito relevante na vida das pessoas. Pode fazer a diferença entre alguém ter, por exemplo, o poder de investigar a sua paternidade ou não ter, o poder de alguém receber a sua reforma por inteiro ou não receber a sua reforma por inteiro. Portanto, há ali o poder ou não, as decisões do Tribunal Constitucional são tão impactantes como o poder haver ou não um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu orgulho-me muito de ter estado no Tribunal Constitucional numa altura em que o Tribunal decidiu a questão da possibilidade de haver uma lei que permitisse o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e foi das primeiras decisões que eu tive que assumir no Tribunal Constitucional. Assumi a decisão coletiva e teria ido mais além. Qual é que foi o momento mais exigente da sua passagem pelo Governo? Eu diria que todos os momentos foram sempre, ao contrário, se calhar, daquela que é a percepção da maioria das pessoas, todos os momentos são de grande exigência. Eu devo dizer que enquanto estive no Governo eu dormi 4, 5 horas por noite durante os 5 anos em que estive no Governo. É muito exigente se nós queremos acompanhar tudo aquilo que se passa, se nós queremos efetivamente ter noção, digamos, de todas as questões que passam pela nossa área governativa, e, portanto, é muito exigente do ponto de vista de estudar os dossiês, é muito exigente do ponto de vista de nós termos de contactar com muita gente em simultâneo e procurarmos fazer pontes, designadamente, sermos firmes quando é necessário ser firmes, mas também encontrar pontes, e depois olharmos para as nossas funções na perspectiva do outro. O que é que eu posso fazer, não também pela máquina, mas não só pela máquina, isto porque a máquina é que faz, no fundo, depois funcionar e encontrar as soluções no terreno, mas sobretudo pensar as soluções em função das pessoas. E o facto de eu ter podido trabalhar, por exemplo, com os antigos combatentes na área da Defesa Nacional e ter sido a responsável pela aprovação do Estatuto do Antigo Combatente, uma legislação que estava em falta há décadas e que tem, todavia, de ser melhorada, deve continuar a ser melhorada, mas foi um primeiro passo muito relevante. E o que eu aprendi com o sacrifício, com a abnegação das pessoas que combateram na guerra, e que sacrifício esse que nós não devemos esquecer, acho que foi um passo muito importante para colocarmos no lugar certo da história os ex-combatentes, colocá-los no lugar certo da história, no lugar que eles mereciam pelo sacrifício, porque eram fundamentalmente pessoas que não tinham, quando foram para a guerra, quando foram mandadas para a guerra, não tinham consciência política, iam porque eram obrigados, e esse sacrifício, o que fizeram aqueles que estiveram na guerra, que a vivenciaram, e aqueles que esperaram por eles e que os acompanharam para o resto da vida com as suas mágoas, com as suas mazelas, isso foi muito merecedor desta primeira iniciativa marcante, que foi a construção de um Estatuto do Antigo Combatente, mas que deve continuar a ser aprofundado.
Depois, na área da justiça, são muitas as áreas. As pessoas normalmente têm a ideia de que a justiça são apenas os tribunais. A justiça tem, por exemplo, 18 organismos diferentes e, portanto, não são apenas tipos de organismos, não são apenas os tribunais, são muitos outros assuntos. Orgulho-me muito de ter tido a capacidade de perceber que era preciso dar capacidade de investigação à Polícia Judiciária. Foi uma grande responsabilidade lidar com todas essas áreas, mas apesar de termos abruptamente cessado funções, a verdade é que no tempo em que por lá passei foi possível deixar uma Polícia Judiciária muito mais robustecida em termos técnicos, muito mais robustecida em termos de pessoal, e isto faz toda a diferença, porque uma investigação mais rápida faz com que as decisões judiciais também sejam mais rápidas e, portanto, digamos, foi uma grande responsabilidade, sem dúvida. Ao longo da sua carreira, sentiu em algum momento que teve de se esforçar mais por ser mulher? Achei que tive, sobretudo, que me esforçar para poder trazer à tona outras mulheres. Eu fui sempre muito boa aluna e, portanto, isso destacava-me, porque eu fui enfim, muitas vezes melhor aluna do que muitos homens e portanto, isso destacava-me naturalmente, mas precisei de fazer um esforço para apoiar aquelas que corriam o risco de não ter voz, precisamente por serem mulheres, e tenho plena consciência de que se nós não fizermos todos e todas este esforço, vamos demorar muitos anos, isso está estudado, até que haja plena igualdade. É verdade que, por exemplo, na área da justiça é muito importante apoiar as vítimas de crime em geral, mas apoiar as vítimas de violência doméstica, incluindo crianças, e sabemos que a maioria delas são efetivamente mulheres, e por isso uma das últimas iniciativas que consegui realizar foi a de abrir um gabinete de apoio à vítima com a Associação Mulheres Política 21 aqui em Leiria, no Tribunal, e portanto deixo também essa nota que hoje as vítimas de violência doméstica podem dirigir-se a esse gabinete com toda a confidencialidade, onde são aconselhadas, onde têm apoio, e eu acho que isso é muito importante. Mas voltando à sua questão, eu acho que sobretudo hoje é necessário que as mulheres tenham noção que é preciso de facto abrirmos portas a outras mulheres, e essa consciência é um primeiro passo para que nós possamos de facto contribuir para esta igualdade. Que memórias guarda da sua infância por aqui em São Pedro de Moel? Guardo muitas memórias. Os meus amigos de infância ainda são os mesmos amigos de hoje. É raro, mas sou uma afortunada. Os meus amigos de infância são, enfim, fui acumulando amigos ao longo da vida, mas mantive os meus amigos de infância, e ainda hoje me encontro com eles precisamente aqui na praia, no toldo, onde tenho toldo há muitos anos, e de facto nós encontramos aqui e continuamos a conversar. Recordo-me das voltas aos 5 e aos 7 que ainda hoje faço, recordo-me das idas ao Canto do Ribeiro que ainda hoje continuamos a cumprir, recordo-me, enfim, de utilizar este espaço aqui da praça e, sobretudo, dos infindáveis dias de verão na Poça das Cantigas, aqui em São Pedro, mas extensíveis também, por exemplo, à Praia da Vieira. Aquela zona que hoje vemos restaurada, onde eram os armazéns, ali ao pé da Lota, onde eram os armazéns, e que, enfim, quem passava pela Vieira recorda-se, e eu recordo-me disso, enfim, muito mais nova, daquilo que se foi degradando. Hoje, felizmente, está, enfim, muito apresentável e está muito bonito, recuperando, no fundo, aquilo que eram as memórias de muitos, e eu orgulho-me muito de ter contribuído também para essa recuperação.
cooperação, e isso, no fundo, faz também com que estas memórias do passado e de um passado vivido na nossa terra nos ajudem a projetar aquilo que nós queremos que seja o futuro da nossa terra. Ainda se lembra do que queria ser quando fosse grande? Sempre teve o bichinho do direito? Queria ser primeiro bailarina. Quando eu era pequenina não havia escolas de balé aqui, portanto uma criança na Marinha Grande sonhar em ser bailarina estava muito longe daquilo que pudesse ser a realidade. Felizmente hoje não é assim, aliás temos no distrito bailarinos famosos e temos também aqui na Marinha Grande escolas de dança muito importantes, e eu estou, enfim, particularmente ligada à escola do Sport Operário, porque durante a minha infância estive sempre ligada ao Sport Operário com o meu pai também, e o meu filho andou lá também no Sport Operário, na música, no Sport Operário marinhense, e recordo-me dos bailes de carnaval e sobretudo na Marinha Grande, outra recordação já não tão de infância, mas recordação de juventude e de adolescência, e portanto esse meu sonho só pode ser concretizado de experimentar o que seria dançar mais a sério num ano em que estive em casa dos meus avós no Porto, porque a minha mãe é professora e é sabido, os professores, felizmente hoje não tanto, mas ainda hoje também, são colocados muito longe de casa. A minha mãe esteve um ano a dar aulas em Beja, e eu estive em casa dos meus avós durante esse ano, e foi aí que experimentei, digamos assim, as delícias de poder ser bailarina por um ano, ainda que aprender. Mas não passou disso, não é? De um sonho de infância, e depressa percebi que de facto gostava de estudar, que era isso que eu queria fazer, e que gostava de usar os outros, de ajudar os outros, e ajudar os outros faz-se precisamente. Uma das formas é precisamente nós termos instrumentos jurídicos para podermos resolver os problemas deles. E a Catarina, quando não está a ensinar, a tomar decisões ou em reuniões, tem algum hábito ou passatempo que não abdica? Gosto de ler, gosto de viajar também dentro do nosso país, gosto de fazer passeios, digamos assim, também pelas nossas diferentes regiões, e gosto de fazer caminhadas. E como é que recarrega baterias depois de uma semana de trabalho intensa? É com a família? É com a família, é com a família. Há alguém que inspire ou tenha influenciado muito a sua forma de ser? Os meus pais e os meus avós. Que eram, a minha mãe ainda é, felizmente, mas pessoas extraordinárias e que foram verdadeiramente os responsáveis pela minha formação, e por aquilo que eu fui interiorizando de valores, de olhar o próximo, de preocupação com os outros, e eu devo-lhes isso de forma muito, agradeço-lhes de forma muito genuína, porque tenho bem noção de que a escola é importante. Eu tive professores aqui na Marinha Grande excelentes, começando pelo professor Castro na escola primária, e depois, durante o então ciclo preparatório e depois na secundária, tive professores que foram absolutamente marcantes na minha vida e na vida dos meus colegas, mas a família tem também aqui um papel absolutamente fundamental na nossa formação, e eu acho que tive essa sorte de crescer num meio que me inspiraram valores, desde logo, de resiliência, que precisamos, de coragem, mas também de democracia, de luta pela igualdade entre todas as pessoas, e isso foi muito importante, o dar ao próximo e o sacrificar as suas próprias vidas para que as vidas dos outros pudessem ser melhores. E são esses os valores mais importantes para si? São esses os valores mais importantes. Agora vou fazer uma série de perguntas rápidas, tem de ser rápida a responder, pode ser? Vamos tentar? Um livro que leva sempre consigo? Eu acho que nos tempos que correm o Diário de Anne Frank.
que acho que todos os jovens e menos jovens, se ainda não leram, deviam ler. Sardinha assada ou arroz de marisco? Sardinha assada, na Praia da Vieira para a semana. Verão ou inverno? Verão. São Pedro de Moel numa palavra? Vida. Uma festa ou tradição local que nunca perde? Não perco a Feira de Artesanato aqui em novembro, que aliás já tive o gosto de inaugurar, mas que não perco nunca. Alguém a quem recorre sempre que precisa de um conselho? Neste momento à minha mãe. Que conselho daria à Catarina de 20 anos? O mesmo conselho que daria a todos os jovens. Acreditem em vocês, esforcem-se, porque vai valer a pena. E quando olharmos para trás, todo o trabalho que fizermos, que nos possamos orgulhar, não do nosso ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista dos outros, daquilo que nós acrescentamos à vida dos outros. E portanto o conselho que eu daria era: continuem a esforçar-se, trabalhem, estudem, porque isso compensa sempre. Como é que gostaria que a recordassem no futuro? O meu filho e os amigos do meu filho sabem. Quando eu for muito velhinha, eu quero que eles passem por mim e digam: olha, a mãe do Diniz fazia o melhor bolo de iogurte do mundo. Catarina, muito obrigada pela conversa. Mais do que um bonito cenário atrás de nós, um pedaço da sua história. Obrigada. Muito obrigada.